Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde a todos e todas. Deu 16 horas agora. Hoje nós vamos falar sobre um texto de Emmanuel, que está inserido no livro Escrínio de Luz, que se intitula Mansos de Coração. Então, nós vamos começar fazendo a reflexão inicial, fazendo a leitura da reflexão inicial, que é o texto das Bem-aventuranças de Jesus, que está inserido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Então, vamos fazer a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos por estarmos mais uma vez aqui no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo, refletindo sobre essa virtude que é tão importante e muitas vezes tão mal compreendida, que é a mansidão. Que possamos, Senhor, pacificar os nossos corações, que possamos alcançar a docilidade, a ternura, no nosso trato pessoal com o nosso próximo, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Que possamos, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, para que possamos segui-lo e alcançar essa bênção de herdar uma terra melhorada, uma terra mais justa, mais humana, com mais amor, com mais carinho, com mais leveza, com menos ódio, menos preconceito, com mais justiça social, Senhor, com mais humanidade, com mais amizade, solidariedade. Abençoa-nos, ampara-nos, ilumina os nossos pensamentos para o estudo dessa tarde, hoje, agora e sempre, assim seja. Então, boa tarde. Novamente, nessas últimas oportunidades que eu tive de vir aqui refletir, caiu um tema que está inserido no Sermão da Montanha, que está inserido nas Bem-aventuranças de Jesus, né? E o tema de hoje é mansos de coração, né? Que é uma das categorias, né, que Jesus abençoa e promete a felicidade eterna, né? E a gente há pouco tempo fez um estudo no seminário de Pietro Baldi
em que estudamos as bem-aventuranças, né, sob a ótica desse pensador universalista italiano, né, maravilhoso, que é Pietro-Baldi. Então a gente pôde refletir um pouco, mas hoje a gente vai se dedicar a esse versículo, né, dos mansos de coração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E ao texto de Emmanuel, que faz o comentário sobre esse versículo, né? E aí, esclarecendo, né? Bem-aventurado é aquele que é feliz, né? Então é aquele que já desfruta ou que vai desfrutar no futuro de uma felicidade eterna. É o que Jesus nos promete a todos e todas, né? É a meta, é o caminho que todos iremos alcançar em algum dia. Alguns vão chegar mais rápido, outros mais devagar, mas Jesus nos promete essa felicidade eterna, né? E que é o que intimamente cada pessoa almeja, né, com as suas atitudes certas ou erradas, né? Às vezes se atropelam nessa busca, né? Acabam confundindo prazeres com felicidade, né? E às vezes a gente se equivoca aqui nesse caminho da busca dessa felicidade eterna. Mas no fundo, né, todos os corações, todas as pessoas estão buscando essa felicidade eterna que Jesus nos prometeu, né? E aí nós vamos tratar, né, dessa terceira bem-aventurança, né, na ordem, né? Jesus primeiro fala, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, né, os humildes, né? Porque a humildade é como se fosse uma base, né? A gente reconhecer nossos erros, nossas fraquezas, é uma base para que a gente possa aprender, nos modificar, né? E sermos dignos das bem-aventuranças. Depois Jesus abençoa, né? Fala bem-aventurados os que choram, né? Que é os que estão em sofrimento, né? Os que estão oprimidos, né? Que Jesus veio libertar, né? E realmente a dor muitas vezes nos aproxima, nos faz buscar, né, um novo caminho, nos faz buscar Jesus. E em seguida, a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, né? E aí, por que serão bem-aventurados os mansos? Porque eles herdarão a terra, né? Então vamos falar primeiro dessa virtude, que é a mansidão, também conhecida como mansietude, né? Então a mansidão é a característica de quem é manso, né? Obviamente. E segundo os dicionários, né? É uma característica de quem possui o gênio brando, né? O gênio geralmente é ligado a essa parte. O gênio é também o espírito, né? Então tem um espírito brando, um temperamento brando, né? É aquele que é suave e pacífico. Tem temperamento fácil, né? Uma pessoa fácil de lidar. Meiguice, falta de agitação, sem pressa. Então o manso também não é apressado. Desprovido de inquietação. Então a mansidão também é conhecida como tranquilidade ou brandura, né? Então aqui nessa descrição do dicionário, né, o manso é uma pessoa doce, uma pessoa de fácil trato, né, que a gente consegue lidar bem com ela. É pacífico, né? Ou seja, uma pessoa mansa não vai procurar discórdia, buscar confusão, né? Discussão. Ele vai tentar ser pacífico e pacificar, né? Também levar paz para os ambientes, né? Então é uma característica também do manso de querer resolver os conflitos, né? Conciliar as diferenças, né? Para poder não ter esse tipo de confusão. E aqui também, quando ele fala que o manso, né, não é agitado, não tem muita pressa, né? Então além de pacífico, ele é paciente, né? Quem desenvolve a mansidão também é paciente, sabe esperar, né? Porque quando a gente não sabe esperar, a gente acaba ficando nervoso, ficando ansioso, né? E a gente perde essa calma, né? E assim, é bem difícil a gente encontrar alguém que seja manso, né, hoje em dia. Eu acho muito difícil, né?
Porque a maioria de nós está muito inquieto com algum problema, angustiado, nervoso, aflito, né? E aí, onde que a gente busca essa referência, né? Como que a gente aprende a ser manso? Tão difícil nos dias de hoje, né? E Jesus nos dá a resposta, né? E ele responde em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é Jesus, né? O nosso grande modelo e guia, o nosso grande mestre, né? Que nos ensina através da sua própria vida, né? Própria vida e própria morte, né? Que até o último minuto ele estava lá perdoando os seus algozes, né? Então ele ensina essa atitude de mansidão, né? E de humildade que andam juntas, né? Difícil você imaginar uma pessoa orgulhosa possa ser mansa, né? No máximo ela pode estar contida, estar calada, né? E isso não representa uma mansidão, né? Então a mansidão e a humildade geralmente elas andam muito juntas, né? E juntos da paciência, né? As virtudes elas conversam muito entre si, né? Claro que a gente avança mais em uma ou outra, né? Dependendo da pessoa, né? Do temperamento, né? Mas elas são colaborativas, as virtudes, né? A gente avançando em uma, a gente acaba tendo que avançar em outras também, né? Então, para chegar nessa mansidão, a gente tem que seguir Jesus, né? Imitar Jesus, aprender de mim, né? E também os seus apóstolos, né? Que às vezes estão um pouco mais próximos de nós e ensinaram também essa virtude da mansidão, né? E aqui na Escola de Jesus Cristo a gente sempre lembra de Célia Luz, dos 50 anos depois, e novamente em Renúncia ela dá uma nova lição de mansidão, né? Como Alcione, né? E também a gente pode ter a Lívia, umas 2000 anos, né? Que passou também muitas dificuldades e soube lidar com elas, né? Com toda a paciência necessária, né? Ou Celso Varro, né? Com Ave Cristo. Enfim, a gente tem muitos exemplos na literatura, né? E tem exemplos biográficos também, né? Como Chico Xavier, né? Um grande exemplo de uma figura doce, mansa, né? Uma candura, uma ternura, né? Maravilhosas, assim, né? Inspiradoras, né? E outras pessoas que mesmo dentro de uma luta souberam manter a atitude de mansietude, de calma, de paz, né? Como o Martin Luther King, o Gandhi, né? Então, a gente conhecer essas histórias é sempre importante, porque elas vão nos inspirar, né? Não é o suficiente, né? E às vezes a gente, quando está muito angustiado, muito nervoso, né? Muitas crises de ansiedade, crise do pânico, né? Quantas doenças, né? A gente está falando do Setembro Amarelo, né? Esse mundo doente, né? Como que a gente também adoece, né? E às vezes adoece nossas famílias, né? Enfim, e a gente tem que tratar essas questões também, né? Então, ser manso é um processo complexo, né? Um processo de autoconhecimento, a gente perceber as nossas falhas, o que tira a gente do sério, né? O que faz com que a gente perca o que a gente não tem ainda, né? Que é a paciência, né? Ninguém perde uma coisa que tem. E aí a gente tem que buscar ajuda, às vezes, para os nossos desequilíbrios, né? Que essa ajuda seja terapia, né? Ou uma meditação, respiração, atividade física, yoga, a oração também, claro, pedir sempre na oração para que Deus nos dê essa mansidão, né? Ou em alguns casos a gente tem que buscar, inclusive, ajuda médica, né? Para a gente chegar um pouco nessa nossa busca de equilíbrio, né? Porque a gente estando um pouco mais equilibrado, a gente consegue ser um pouco mais mansos, né? Então é um processo, né?
buscar ser manso, né? Assim como buscar quase todas as virtudes, é um processo, não é uma decisão. Hoje, a partir de hoje eu vou ser manso, não vou me irritar mais, né? Então, não é tão simples aí, assim. Uma coisa que às vezes a minha professora de yoga, Luciana, ela fala pra mim, é que às vezes a gente tá com uma energia, né? Uma energia às vezes que não é muito legal, né? Uma raiva, uma coisa bem complicada. E aí a gente tem que tentar gastar de uma maneira aquela energia, sem que seja gritando com alguém, agredindo uma pessoa, né? Essas formas negativas de gastar essa energia. Então pode ser, por exemplo, correndo, pedalando, dançando, ou sei lá, se a pessoa precisar sovar uma massa, né? Então são processos que a gente precisa passar nessa vida pra gente tentar chegar, né? Esses processos de autoconhecimento, né? Pra gente poder tentar ser um pouco mais manso, né? Mas é claro que não é só isso, né? Então vamos ao texto de Emmanuel, que ele vai nos falar um pouco mais sobre isso. Mansos de coração, está no livro Escrínio de Luz, né? O texto é de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Então, gente, ser manso não é ficar parado, né? Ocioso, né? Como o Emmanuel fala aqui, né? Não é ficar inerte, não é não agir, não é não se posicionar. Que às vezes a pessoa, se eu ficar na minha, não der a minha posição, não vou entrar no meio da briga, tá tudo certo. Não necessariamente, né? Então, às vezes, né, tinha uma visão, né? Eu acho que ainda tem em alguns setores da Igreja Católica e acho que de algumas outras orientações religiosas, né? De que se a pessoa de repente ela ficar num lugar sozinha e aí orando e meditando e sem nenhum contato humano ou sem nenhum contato com coisas que vão estressar e que vão fazer com que ela se revolte de alguma coisa, ela vai poder de repente alcançar esse estado, né, de plenitude, de mansietude, né? E aí muitas comunidades cristãs antigamente tinham, né, essa coisa de se isolar do mundo, se isolar do pecado, assim como algumas concepções orientais também, alguns templos, né, mosteiros, tem um pouco essa ideia do isolamento, né, e aí como um caminho, né, de chegar nessa mansietude, né. Mas, enfim, como que a gente vai aprender a mansidão se a gente não estiver numa situação que vai nos testar, né? Como que a gente sabe se a gente aprendeu ou se a gente não foi colocado à prova, né? Então, se a gente não estiver numa situação em que alguém trata mal a gente, né? Ou que um carro fecha a gente, né? Ou várias situações do nosso dia que colocam em prova, né, a nossa capacidade de nos manter serenos e calmos diante de uma adversidade, a gente não vai poder saber se a gente é manso ou não. Então a gente pode ficar 20 anos orando e quando a gente sair, ter uma adversidade, talvez a gente vai ter mais dificuldade de lidar, né, por estar isolado esse tanto tempo do que alguém que está lidando no dia a dia, né? Então, se isolar não é o caminho, assim como, né, como o Emmanuel coloca aqui, né, hesitar, ser ocioso, ser fraco, né, também não é ser manso, né, porque se omitir, né, também é uma forma de pecar, também é uma forma de ser conivente com algum mal, né. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da conivência, né. Então, mansidão não tem nada a ver com ficar quieto, com ficar isolado, com ficar ocioso, né? Com não agir, com não se posicionar, né? Então, continuando. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico,
foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Então, voltando, ser manso não é ser preguiçoso, não é ser omisso, né? Então, esse preguiçoso, muitas vezes, né, que ora e que cumpre alguns ritos, né, mas que não tem ações, não tem obras, né, como se diz, essa fé inoperante, essa fé sem obras, nos lembra o versículo da epístola de Tiago, né, do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas dirás alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, meus irmãos, a fé sem obras, né, ela é morta, né? Então é preciso, como Tiago, mostrar a fé através das obras, né? Então, o manso não precisa deixar de fazer nada, né, com medo de errar. Porque ele deixa de fazer, ele pode até deixar de fazer o errado, mas ele também deixa de fazer o certo, quando ele está com medo de errar, com medo de agir, né? Então, ser humilde, né, não é ficar quieto, não é se omitir, porque tem algumas situações na vida, né, que mesmo que a pessoa, enfim, tem situações na vida que nos chamam a dar a nossa opinião, dar o nosso posicionamento, e a gente tem que estar ali na firmeza de defender o que a gente acredita, né? Então, por exemplo, né, são situações que, se a gente não fala, né, que se a gente não age, a gente não está sendo apenas omisso, a gente está sendo conivente com o mal, né? Então, se uma pessoa vê uma criança sendo maltratada, né, qualquer um na rua, né, ou uma pessoa desconhecida, e não chama o conselho tutelar, essa pessoa está sendo conivente com aquela violência. Ela está sendo responsável também por aquela violência. Ela poderia ter chamado o conselho tutelar e não fez, né? Então, aquela violência está na conta daquela pessoa também. Então, se alguém vê um vizinho, né, agredindo uma mulher, né, então vê essa mulher sendo agredida pelo marido e não chama a polícia, né, no caso aqui em Campos tem a Patrulha Maria da Penha, né, você é conivente com aquela violência, né? Já passou muito tempo em que se diziam, né, que briga de marido e mulher não metia colher. Hoje em dia tem que meter sim, senão a gente vai estar sendo conivente, né, sendo omisso diante de uma situação de violência. Ah, que o pai pode educar o filho do jeito que quiser, com vara. Não, violência contra a criança é uma forma de violência terrível também, né? Porque, assim como contra a mulher, né, não há uma proporção na força, né? Não é uma briga, né? É uma violência mesmo, né? Então, se a gente não age em situações em que está acontecendo uma coisa ruim, se a gente é omisso, a gente está sendo conivente com o mal. E um manso de verdade, um manso que Jesus elogiou, não é conivente com o mal. Não, ele não é um omisso, né? E aí eu lembrei de uma frase do Desmond Tutu, né? Que é assim: se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, o Desmond Tutu, ele foi um arcebispo, né, de uma igreja anglicana, e ganhou o prêmio Nobel na luta contra o apartheid na África, né? Então, ele era um religioso, né? Assim como, por exemplo, o Luther King, né? Ele agia através da não violência, né? Mas se está ocorrendo uma violência e você não denuncia, você é conivente com essa violência. Você está neutro numa situação de injustiça, você está facilitando a vida daquele que está cometendo aquela injustiça, está cometendo a violência, né?
E no caso, ele lutou contra o apartheid era uma violência cometida pelo próprio Estado. Então o próprio Estado muitas vezes é violento, né? Como a polícia aqui, a polícia militar, muitas vezes é violência, age de violência, né? Nas favelas, principalmente com a população mais pobre, com os negros, né? E essa neutralidade que a gente às vezes procura ter, né, que pode ser revestida de uma falsa mansidão, ela na verdade ela está tendendo sempre para o lado da opressão, para o lado da violência, né, de contribuir com essa violência. Então, meus irmãos, mais um outro exemplo é que existem pessoas que são silenciosas, né? Que se omitem nas situações, que nunca dão sua opinião, né? Mas que na verdade são orgulhosas, são rancorosas, né? Então nem sempre o silêncio é sinal de humildade, é sinal de mansidão, né? Então lembrei até do filho mais velho, ficou ali quietinho, né? Parecia ser manso, estava ali trabalhando com o pai, não reclamava. Mas por dentro, né, ele era invejoso. Ele não gostou de ver o pai festejando com o irmão. Em vez de ele ir festejar junto, né, ele ficou com inveja, né, da festa que o pai fez pro retorno do irmão, né? Acho que por ele o irmão teria morrido. Enfim, não teve curiosidade de saber se o irmão estava bem ou mal, né? Ele era egoísta, ele não queria dividir nada com o irmão. Então, isso não é ser manso, né? Então, ser quieto, ser omisso, né? Às vezes pode esconder um rancor, né? Uma mágoa, sentimentos muito negativos, que às vezes uma pessoa estourada, ela pode ser mais mansa do que esse quieto rancoroso. Não tô falando para ninguém ser estourado, não. Mas até falei que quando a gente tem uma raiva, a gente tem que gastar de outra forma, não é agredindo ninguém, né? Não é estourando com ninguém. Mas às vezes a gente se engana, né, com os temperamentos, né? Nem sempre a pessoa mais quietinha é a pessoa mais humilde, é a pessoa mais mansa, né? Então isso é bem complexo. Por isso que a gente não tem que julgar os outros, a gente tem que julgar só a gente mesmo, né? Aí, vamos lá. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Então aqui a visão do manso é a visão daquele equilibrado, né, que consegue compreender, né, essa vontade de Deus, né, que consegue esperar, né, de repente resistir a uma situação de sofrimento, né, que tem boa vontade para ajudar o próximo, né. Então geralmente essa pessoa de boa vontade é uma pessoa mansa também, e que tem, né, aqui ele coloca essa paciência, né, que planta e tem a paciência de esperar a colheita, né? Então a gente às vezes procura resultados muito rápidos, a gente faz uma atitude e a gente já está quase que cobrando de Deus o resultado daquilo, né? E a mansidão está associada à paciência, né? Então os resultados às vezes não são tão rápidos, né? Mas eles virão, a gente precisa de confiança, né? Não está ligado também à questão da confiança, da fé, da temperança, né? E aí a gente tem que esperar muitas vezes essa colheita sem desespero e sem violência. E aí aqui eu coloco, né, que todo tipo de violência deve ser repudiado sempre, né? Existem vários tipos de violência. Existe a violência física, existe a violência psicológica, né, de destruir psicologicamente uma pessoa, diminuir, menosprezar, né? A violência moral, né, de difamar a pessoa dentro de um grupo maior, né, que está sendo hoje tão, né, com o alcance da internet, né, como que tá sendo feitas tantas violências morais contra as pessoas, né? Muitas pessoas estão sendo canceladas, né, publicamente, né? Violência patrimonial, destruir algum pertence daquela pessoa,
né? Ou a violência sexual, né? Que também não deixa de ser uma violência física, né? Mas ela tem outro aspecto também, né? E que são violências muito graves e que acontecem na casa das pessoas. Os próprios pais, os próprios irmãos, tios, né? Cometem muitas vezes com crianças, né? E a gente chegou no século XXI e tendo que lidar com crimes bárbaros, né? Bárbaros, como o estupro, por exemplo. Enfim, coisas que a gente tem que tentar combater de alguma forma, né? A cortesia é o primeiro passo da caridade. Então, a primeira forma da gente ajudar alguém é a gente ser cortês, ser uma palavra amigável com essa pessoa que está precisando de ajuda, né? Então a gente às vezes é tão inferior, né? Que às vezes até quando a gente ajuda sendo um pouco rude com a pessoa, humilhando a pessoa, né? E aí a gente não percebe que às vezes quem está à nossa porta pedindo pão, pedindo R$ 10 para ajudar no gás, pedindo um prato de comida, né? Ela às vezes quer contar uma história, que ela não tem ninguém para contar. Né? A pessoa que tem plano de saúde consegue uma psicóloga, né? A pessoa pode pagar de repente uma psicóloga. No SUS é bem complicado, né? Conseguir um tratamento psicológico. E aí, muitas vezes a pessoa quer conversar alguma coisa e a gente despacha essa pessoa, né, de uma forma rude, né? Então a cortesia, né, é o primeiro passo da caridade. Não adianta fazer caridade material, adianta, claro, é importante sempre, né? Mas a gente está, assim, a gente está manchando o nosso próprio ato de caridade, né? Tá desagregando o valor dele, né? Quando a gente não sabe ser cortês, né? Com essa pessoa que está precisando de um olhar mais generoso, né? De uma palavra mais amiga, né? Porque a gente fica com medo da pessoa abusar, né? E às vezes, quando a pessoa consegue desabafar, ela sabe que muito mais do que o dinheiro, muitas vezes ela está querendo alguém que possa ouvir ela, né? A gente tem um olhar das pessoas assim muito negativo, né? Enfim. E aí, Emmanuel fala que a gentileza é o princípio do amor, né? Então, como que é importante a gente tentar tratar todas as pessoas com gentileza. E aí, às vezes, a gente pode estar sofrendo. E aí eu não estou dizendo ninguém para fingir que não está sofrendo, né? Não é necessário isso, né? Mas a gente mesmo estando sofrendo, né? E mesmo demonstrando que a gente está sofrendo em alguns gestos, a gente não, mesmo sem disfarçar a dor, né? Que eu acho que não é necessário, a gente pode ser transparente na maior parte das situações, né? A gente não precisa ser grosseiro, né? A gente passou por uma situação difícil e não precisa tratar a pessoa com grosseria, porque essa pessoa não tem nada a ver com a situação que a gente passou, né? Então essa gentileza é o princípio do amor, a gente aprender a tratar as pessoas com gentileza, né? E aí a gente lembra do profeta gentileza, gentileza gera gentileza, né? Pensar em tudo isso como correntes, né? Assim como, né, tem até um texto psicografado por Chico, não lembro de quem é. Um trata mal, o outro, e aquilo vai chegando, né? Até que uma pessoa cessa aquela corrente de ódio, de raiva. O amor, a gentileza também gera gentileza, que gera mais gentileza, que gera mais gentileza. E a gente pensa nisso como uma corrente que a gente tem que ir criando, né? Essas correntes de amor, né? E aí, seguindo aqui, ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. Então, meus irmãos, eu acho que a gente tem que às vezes inverter a lógica, porque às vezes a gente fala assim, ó,
como eu quero herdar aquela terra do futuro, aquela terra maravilhosa de regeneração, aquele mundo de regeneração, eu vou tentar ser manso agora, né? Que aí no futuro, né? Quando um cometa cair na Terra, ou quando os espíritos forem exilados para outro mundo pior, quando acontecer algum cataclisma qualquer, né? E aí só ficar os bonzinhos na Terra, eu vou poder merecer ficar na Terra também, né? Então a gente não pode ter esse tipo de pensamento, né? Como se fosse quase uma terra linda que vai aparecer, uma recompensa para quem conseguiu ser manso, né? Porque essa terra só vai existir, essa terra do futuro só vai existir se a gente começar a criar ela. A gente que é responsável, não são os espíritos que vão descer, que vão criar um mundo melhor, não. A gente precisa criar esse mundo de regeneração na Terra aqui e agora, né? E a mansidão é um processo para a gente fazer essa criação desse mundo aqui e agora, né? E a gente precisa construir essa terra sendo gentis, né? Generosos, né? Com os nossos semelhantes, né? E também com a natureza, né? E a gente tem que pensar nisso enquanto indivíduo e também enquanto sociedade, né? A gente tem que pensar nessa dimensão de sociedade para efetuar uma mudança mais ampla, né? Como a gente quer ver na Terra, né? Então, se enquanto indivíduos a gente ainda, né, separa o lixo, a gente ainda economiza água, né? E a gente ainda ajuda alguma obra de caridade, se a gente faz alguma coisa enquanto indivíduo, né? Enquanto sociedade a gente está falhando, e está falhando muito, né? Enquanto sociedade a gente continua extremamente egoísta, insensível, omisso, né? Diante de tantas opressões desse mundo, né? Um mundo que ainda tem fome, muita fome. O Brasil voltou para o mapa da fome, voltou a ter fome no Brasil. Isso só está agravando agora, né? A gente viu o preço do arroz aumentando, né? Que é um alimento básico, né? Para matar a fome das pessoas, né? E tá um preço altíssimo, né? Então, um mundo, né, com muita miséria, né? É um país em que se matam muitos índios, se matam muitos negros, se matam muitas mulheres, né? Se oprimem as crianças, se oprimem os idosos, né? Se oprimem os doentes, né? E se oprime toda a natureza, né? Os biomas, né? Como aqui no Brasil a gente está vendo essa tristeza do Pantanal está sendo destruído, 18% já do Pantanal foi destruído, né? Quase um quinto do Pantanal. A Amazônia, né, ardendo desde o ano passado em chamas, né? O Cerrado também. Quantas espécies, né, estão em risco de desaparecer, né? E aí, a gente se conformar com esse mundo não é ser manso. Não é ser manso. É ser conivente, né, como a gente falou anteriormente, né? E aí a gente fala enquanto indivíduo, enquanto membro de uma coletividade, né? Então, a gente, enquanto coletividade, enquanto indivíduo que atua na coletividade, né, tem essa responsabilidade de transformar a Terra. Se a gente se conformar com esse mundo desse jeito que ele está, a Terra não vai regenerar, né? A gente não precisa esperar um cometa, né, para destruir e matar os maus, aí vai ficar os bonzinhos. Não, não é isso. Vamos construir a Terra que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? E se a gente merecer para nós mesmos, a gente tem que construir essa terra, a nossa responsabilidade, né? E aí, continuando, desculpa, passei bastante da hora agora que eu tô vendo. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quanto lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. Então, precisamos ser melhores, né, com os nossos próximos, tratar com gentileza, com docilidade, né, da forma como a gente quer ser tratado, né? Então, Jesus não falou à toa, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar ao próximo como a si mesmo não é
uma versão egoística de que primeiro a gente se ama e depois a gente ama ao próximo. Não, na verdade a gente precisa, né, a gente precisa, na verdade a gente se ama de alguma forma, mas a gente precisa desse autocuidado, né, dessa autoestima, não estou negando isso, mas essa determinação de Jesus é que para que a gente ame ao outro, a gente olhe o parâmetro do que a gente quer pra gente e deseje também isso pro próximo. Né? Então, o parâmetro de amor que a gente tem para nós mesmos, daquilo que a gente considera bom para nós, a gente tem que querer dar para o nosso próximo. Então, a gente quer ir num restaurante, né? E quer ser bem tratado, né? Pelos garçons, né? Mas a gente não trata da mesma forma um pobre que bate na nossa casa pedindo um prato de comida. Então, se a gente quer ser bem servido, a gente também tem que saber servir, né? Então, a gente tem que ter esse parâmetro. A gente quer uma roupa inteira, uma roupa bonita. Então, a gente não precisa esperar a roupa rasgar, surrar, para a gente poder doar para alguém, né? A gente pode simplesmente escolher uma roupa que a gente não tem muita afinidade, que a gente não usa, né? Pode lavar a roupa antes de doar para que ela fique melhor apresentável. Pode costurar se tiver um remendinho. Também não estou falando para jogar as roupas fora, né? Às vezes é possível, né, acertar a roupa antes de fazer a doação, né? Isso é uma possibilidade também, né? Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa referência para a gente tratar o outro da maneira que a gente quer ser tratado, né? Isso é amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí, continuando o texto, tá quase acabando, tá, gente? Desculpa. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Então, a sabedoria é operosa. Então, uma pessoa que age com calma, né? Com humildade, com confiança em Deus, essa pessoa está agindo com sabedoria, né? Porque aquela maneira que a pessoa age de forma empática acaba trazendo benefícios futuros e às vezes benefícios imediatos para a própria pessoa. Então aqui colocar que sabedoria não é inteligência, né? Tem pessoas super inteligentes que são grosseiras, não tem trato com os outros, né? São prepotentes, arrogantes, orgulhosos, não tem menor sabedoria. Enquanto existem pessoas que nesta vida não tiveram oportunidade de estudar, o que não significa que sejam pessoas ignorantes ou pessoas burras, né? Ou nada de um desses adjetivos pejorativos, mas uma pessoa simples que não teve a oportunidade de estudar e tem uma grande sabedoria, né? Sabe viver, né? Como diz aquela música, é preciso saber viver. Então, sabedoria não está ligada à inteligência, né? E muito menos a conhecimento. O conhecimento também está dissociado também de sabedoria e até de inteligência, né? Então, o espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Então, tudo na terra reclama o cuidado, reclama o nosso cuidado, porque o homem é a criatura, né, que foi dotada desse tipo de inteligência específica para poder tratar, né, com os animais e com as plantas, né? Então Deus nos entregou as coisas de uma forma que a gente precisa cuidar, né? Um apelo de Deus, né, para que a gente trabalhasse sempre, né? A gente trabalhasse, né, nem que seja por interesse próprio, para poder ter da natureza aquele recurso, né, de volta. Mas a gente, né, ao invés de ajudar a natureza, a gente está destruindo, né, ou negligenciando, né, que é uma forma de ser conivente com a destruição. Então, se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. Então, meus irmãos, a subida evangélica não é um caminho que a gente vai percorrer
individualmente, né? Sozinho no nosso quarto, orando, meditando, cantando o hino, lendo os melhores livros do mundo. Isso é fundamental, né? Essa introspecção é fundamental, o autocuidado, como eu já falei outras vezes aqui nessa palestra de hoje, é fundamental, né? Nunca vou negar isso, né? Quanto mais no contexto de Setembro Amarelo, a gente tem que ter essa questão de se cuidar e de ter esse momento de introspecção, né? De meditação, de oração, né? Mas também é preciso ter esse momento de estar com o próximo, de ter solidário com o próximo, para exercitar, né, o amor, a caridade através da ação no bem, né? Então, como o Emmanuel falou, aprende a auxiliar sem distinção, né? E aí, o último trechinho, já estamos acabando. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança, que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Então, meus irmãos, todos nós temos um roteiro, né? Que Emmanuel fala, abraça o teu roteiro. A gente não sabe qual é, mas a gente tem que estar disponível, né? Para que Deus mostre o nosso caminho, através das oportunidades de trabalho que vão surgindo, de trabalho espiritual, né? De ações, né? Em diferentes contextos que aparecem pra gente. Então, a gente está disponível para abraçar esse roteiro que Deus vai nos apresentar, né, na nossa vida, nas diferentes situações da vida, né? E aí a gente precisa, abraçando, a gente trabalhar espalhando a esperança, né? E aí, quando o Emmanuel fala aqui que as pessoas que nos acompanham o nosso trabalho que desperta esperança nas pessoas, esperança de uma situação melhor, mais confortável, de um mundo melhor, né? Essas pessoas que acompanham esse trabalho que a gente desenvolve, né, coletivamente, muitas vezes, né, elas irão entoar o cântico da bem-aventurança, né? Então, esse trabalho que a gente vai desenvolver, essas atitudes de amor que a gente vai começar a fazer, né, dentro da escola ou em outras situações do nosso cotidiano que a gente puder ajudar, ela vai incentivar outras pessoas, né? Porque se o ódio contagia, né? E a gente vê que o ódio contagia, né? A gente está numa situação, né, no Brasil e em muitos países do mundo, né, de aumento desse discurso de ódio e práticas de ódio também, né? Mas se o ódio contagia, a gente precisa acreditar que o amor contagia muito mais, o amor é mais forte, né? E a gente tem que estar nos nossos atos incansáveis, né, de espalhar sementes de amor, né? Espalhar sementes de esperança, né? Acreditando que essas sementes vão brotar e vão frutificar em vários corações, né? E que assim a gente terá uma corrente, né? Uma corrente de que a gente é um elo, né? Porque a gente também se inspira em outras pessoas, né? Que fizeram o bem antes de nós, e a gente pode inspirar outras pessoas que vão inspirar outras pessoas, né? E a gente tem que nunca desistir disso, da força, né? De que o amor também é contagioso, né? Tem aquele filme Pat Adams, o amor é contagioso. E a gente precisa acreditar nisso, precisa construir isso nas nossas relações, no nosso dia a dia, né? Nas nossas tarefas diárias. Então, desculpa a demora da palestra, né? O texto não era tão grande, mas é profundo, né? Então, a gente acabou se estendendo um pouquinho. Agradeço a todos e todas que ficaram aqui nos escutando, nos apoiando, emitindo boas energias para esse estudo. Vamos orar.
Senhor Jesus, agradecemos mais uma lição do nosso querido amigo, professor Emmanuel, por intermédio deste grande apóstolo Chico Xavier. Pedimos, Senhor, que nos auxilie a vencer as barreiras da inquietação, da angústia, do orgulho, da mágoa, da raiva, para que possamos ser mais mansos a cada dia e que a nossa mansetude não seja omissa, que seja uma mansetude que age, que transforma, que muda, que faz o bem, que contagia o nosso próximo. Que o Teu amor, Senhor, resplandeça dentro de nós e que nós possamos distribuir esse amor para que ele resplandeça em outros corações que possam distribuir mais amor e que o amor e a esperança prevaleçam e contagiem para que a gente possa transformar esse mundo. Abençoa-nos, fortalece-nos, inspira-nos hoje, agora e sempre. Assim seja.